Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas, seus cuidados, seu livramento, seu recurso, mas principalmente agradecer a Deus pela nossa salvação, porque ela é eterna e somente o Senhor Jesus, somente Ele poderia nos dar, e Ele nos deu naquela cruz. Vamos agradecer então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui uma vez mais na Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, para reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua imensidão, o Teu poder, e, meu Deus, também agradecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, Deus, pelo Senhor ter nos salvo. Toma a direção, Senhor, deste culto, perdoa os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças, fala aos nossos corações através da Tua palavra, através da Tua verdade. Oh, meu Deus, que tudo aquilo seja feito aqui hoje, tudo aquilo que seja feito aqui hoje, seja pela direção do Teu Espírito Santo. Hoje é a ceia do Senhor, aquele memorial que o Senhor Jesus nos deixou para fazer em memória dele até que Ele volte, até que Ele venha de novo, Senhor. Então que todos possamos participar devidamente da ceia do Senhor. Por isso, desde já, vai purificando cada coração, vai tirando cada raiz de amargura, vai recebendo cada pedido de perdão em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos hoje nos encher da presença do Teu Espírito Santo. Visita esse lar que está orando agora conosco, essa pessoa, essa vida, e vai enchendo da Tua presença, do Teu Espírito, Pai. Oh, meu Deus, vai envolvendo toda esta casa, toda esta família, esta pessoa, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, todos que estão ligados a ela, estejam completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, mas muito obrigado pela oportunidade de estarmos eternamente na Tua presença, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, nós entregamos as nossas vidas, entregamos este culto, tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia aí a todos, né? Os irmãos que estão aqui já na mesa conosco, a irmã Jaqueline, a irmã Maria Cristina, a irmã Luiz Fernando, a irmã Wanda que está aqui do nosso lado. Você que vai participar através das gravações, você que vai participar também ao vivo conosco através do Instagram. A todos, bom dia, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, para ministrar junto conosco esse culto a esse Deus maravilhoso, poderoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E hoje é a ceia do Senhor, então nós temos aí o culto, ele é um pouquinho diferente, né? Nós temos aí uma mensagem, uma mensagem só, uma passagem só, né? O irmão Luiz, semana que vem, vai estar passando a mensagem, mas ele hoje vai fazer o comentário da mensagem também, né? Então nós vamos começar hoje fazendo aqui o louvor ao nosso Deus, né? Então hoje são dois louvores, vai ter um agora, como isso vai fazer, né? Qual é o louvor que vai ser feito agora? 39, né? E depois também vai ter o 301 na hora da Santa Ceia. Então já anotem aí, separem a ata de vocês. Quem não tem ata, procura lá no Google o 39 da harpa, o 301 da harpa, que aparece para vocês, aí vocês podem também acompanhar, louvar junto conosco aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? E também hoje nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, vamos preparar os nossos corações,
né, para que participemos aí da ceia do Senhor. Você que já é batizado, você que está aí lembrado em uma igreja que consegue distinguir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, você vai participar dos elementos da Santa Ceia, que é o pão e o suco de uva, que nós iremos consagrar na hora da ministração. E você que ainda não se batizou, ainda não tem um discernimento do corpo, do sangue do Senhor Jesus, ainda não está lembrado aí em uma congregação, você vai participar em oração, né? Você vai participar em espírito, e da mesma forma Deus vai abençoar a sua vida, porque a bênção, ela pertence a Deus. Olha o Senhor Jesus, vamos louvar então esse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-vindos, irmãos aí que estão chegando aí no Instagram também, né? Vamos ministrar esse culto a Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias na epístola, né? Só tem uma, não tem duas. Na epístola aos Colossenses, capítulo de número 2. Epístolas aos Colossenses, capítulo de número 2.
Quando os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda aí sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento nos conceda sabedoria. Que não seja, meu Deus, eu falar da minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, fazendo lembrar, trazendo do trono da Tua graça, trazendo do Teu coração uma palavra a cada coração neste dia, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vai ler o texto a partir do versículo 6 até o versículo de número 23. É um texto de fácil leitura e também a compreensão que vai nos dar é o Espírito Santo. Ora, como recebemos Cristo Jesus, como recebeste Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicado, edificado e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Um texto longo, mas bem claro, né? E bem instrutivo para nós aqui, a Igreja do Senhor Jesus. Então, aqui Paulo escrevendo, levando instruções ao Colossenses,
que já estavam sofrendo ali as influências, né? Tanto daquilo que nós temos falado sempre aqui no estudo, a questão de trazer o judaísmo, né, para dentro do cristianismo, e também como outras práticas que não estavam alinhadas ali com a palavra de Deus. Então, o desejo do Paulo ali é que eles permanecessem no ensino, né, nas práticas, naquilo que o Senhor Jesus ensinou, é claro, nas doutrinas dos apóstolos que vieram aí também dar ali o entendimento do Evangelho. Então, o crescimento sadio da igreja, ele é baseado nas Escrituras e nos ensinamentos, é claro, do Senhor Jesus e na doutrina dos apóstolos. E aí, através disso, nós temos a confirmação da nossa fé e isso acaba que vamos ali expressar a nossa gratidão para com Deus, né? São as ações de graça, né? Reconhecendo tudo aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele já começa falando aonde é a origem, aonde a nossa fé ela deve estar fundamentada, aonde o cristão deve fundamentar a sua fé. Então, não são nas filosofias desse mundo, não são das coisas desse mundo, da forma como as pessoas interpretam, fazem uma interpretação pessoal da Bíblia, né? Não, a Bíblia, é claro, o intérprete dela é o próprio Espírito Santo. Está bem claro, né? O texto está indicando direitinho aquilo que Deus está revelando para nós, aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, assim, nós já vimos o versículo 7, nós passamos agora ao versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tá? Então, cuidado, ele fala, pessoas vão querer enganar, vão usar aí filosofias, né, pensamentos humanos, sabedoria humana, vão usar também aí as suas tradições, né? As tradições dos homens, por exemplo, né? Você é cristão, então você agora você tem que usar o kippah, você tem que, né, se você é do sexo masculino, você tem que circuncidar, né? Você tem que guardar o sábado. Então, uma série de rudimentos e coisas que vêm da parte humana, né? E isso muitas vezes é feito de uma forma muito sutil, né? Quase que imperceptível, pessoas que têm ali capacidade de levar as outras através da palavra, né? Pessoas que usam a palavra ali de uma forma muito persuasiva, né? Fazendo com que as pessoas ali acabem por se deixar levar por aquelas doutrinas, por aquelas práticas e se desviar da fé em Cristo, se desviar do verdadeiro evangelho, né? Tem que fazer isso, tem que praticar aquilo. Aqui tem um novo livro que era secreto, né? E que ninguém viu, mas ele está dizendo que tem que praticar isso e aquilo outro, e começa a colocar práticas que Deus não aprova e começa a impor coisas que Deus não impõe. Então nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia é a nossa referência, o Evangelho, os ensinos do Senhor Jesus são a referência para a nossa vida. Por isso que ele diz, segundo, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. No versículo 9 ele diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só, né? E tem gente aí falando que Jesus não é Deus. Aqui é realçada a plenitude de Deus do Senhor Jesus. Ele é Deus, o Deus Filho pleno, né? E Senhor de tudo aquilo que está nos céus, na terra e debaixo da terra, porque a própria Bíblia nos revela que todo joelho deve se dobrar diante dele. Então, que Deus maravilhoso, a plenitude do Senhor Jesus, o poder que há no Senhor Jesus para salvar e para guiar as nossas vidas, para nos confortar, para nos libertar, para que possamos vencer o mundo, para que possamos vencer o pecado, as tentações, as provas, as dificuldades
que essa caminhada até a eternidade apresenta às nossas vidas. Como é importante nós guardarmos essa palavra em nossos corações e praticar, né? Não só guardar, mas também colocar essa palavra em prática. No versículo 10, ele diz assim: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, a perfeição, nossa perfeição é através do Senhor Jesus. Ninguém é perfeito em si mesmo, né? Eu sou muito bom, eu tenho muitas qualidades, eu sou muito santo, né? Eu sou um servo assíduo do Senhor. Não, está tudo errado aí, né? A nossa dependência está em Deus. Se nós pararmos de olhar para o Senhor Jesus, se nós pararmos de depender dele por um só momento, já é o suficiente para cair, para se desviar, para ter pelo menos um problema espiritual aí. Então é necessário que nós entendamos aí que nós só somos aperfeiçoados no Senhor Jesus e que Ele está acima de todo governo, de todo poder. Não existe nada, existe aqui um poder que vem lá dos cantos do Oriente, uma magia e tal, que é insuperável. Não existe. Por que não existe? Porque todo o poder está submetido ao Senhor Jesus. Todo governo, nada é feito nessa terra sem a permissão dele. E muitas vezes, né, essa é uma vontade permissiva, porque aos homens foi dado o direito de escolha. E muitas vezes existe um questionamento da pessoa: se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe doença? Por que existe a morte? Isso não foi uma escolha de Deus, isso foi uma escolha do próprio homem. O homem escolheu isso. O homem recebe um mandamento só: não comer do fruto da árvore do conhecimento. E o único mandamento que o homem recebeu, ele desobedeceu, ele se rebelou contra Deus. Então foi uma escolha do homem. Então tudo isso que nós estamos vendo, porque a iniquidade, o pecado, ele acabou se multiplicando, né? Cada vez mais vai se multiplicando. Cada vez mais as pessoas dizem que nós estamos evoluindo. Talvez na ciência, na tecnologia, né? na medicina, há uma evolução sim, mas na humanidade, no homem em si, nas questões morais, será que está havendo uma evolução? Será que você anda aí com o seu celular tranquilo aí, abanando ele pela rua? Eu acho que não, né? Se você gosta dele aí, precisa dele, eu acho que você vai manter. Se não, faça, comece a fazer, tá? Guardá-lo direitinho, para ninguém ver, só usar um lugar seguro, porque a maldade está à espreita, né? As pessoas fazendo maldade contra as outras, por diversos motivos, interesses, e às vezes até o próprio sangue. Às vezes a pessoa da própria família fazendo ali conspiração. Isso não vem de Deus, irmãos. Isso vem da maldade do coração do homem, que é capaz até de se voltar contra aquele ou aquela que lhe gerou, que lhe deu a vida. Isso vem do homem, isso não vem de Deus. Essa maldade vem do homem. Então não podemos responsabilizar a Deus pelas coisas que os homens escolheram fazer. Nós devemos sim buscar nele a transformação, a mudança, a salvação que somente o Senhor Jesus ele pode nos dar. Então, o despojamento do corpo da carne é quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nos sujeitamos a Ele, reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão e deixamos de praticá-los, e aí existe o despojamento, né, do pecado, ou seja, deixamos de viver na prática do pecado. Isso já não é uma prática natural na vida daquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então esse que é o despojamento do corpo da carne, porque existe uma marca, uma circuncisão que o Senhor Jesus ele faz nos nossos corações para que possamos viver em novidade de vida. Vamos então ao versículo de número 12, né?
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, que batismo é esse, né? Pode ser um batismo na água, mas aqui existe um significado superior ao batismo nas águas, que é uma simbologia também, né? Um compromisso público, como uma ordenança, tá? Jesus ordenou para ser feito, tá? Não é uma coisa opcional, eu vou me batizar ou eu não vou me batizar, não é uma coisa opcional. O batismo nas águas é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós. Mas esse batismo aqui é o batismo do próprio Senhor Jesus. Batismo de cruz, batismo de sofrimento, batismo de ignomínia, de humilhação. Esse é o batismo que está sendo falado aqui, que ele foi lá naquela cruz e foi batizado, né? Ele passou ali pagando pelos nossos pecados, pagando pelas nossas culpas, e depois ele ressuscitou. E quando ele faz isso, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que recebem essa graça que vem de Deus, não vem de nós, essa fé ela vem de Deus, é Deus que nos dá, é Deus que nos capacita, então também são crucificados ali os seus pecados com o Senhor Jesus e ressuscitados com uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas se foram e eis que tudo se fez novo. Então passamos a ser uma nova criatura. Nós fomos ressuscitados dentre os mortos. E mortos, nós estamos falando daqueles que morreram, né, que estão ali sepultados. Nós estamos falando dos mortos vivos, daqueles que estão espiritualmente mortos, afastados de Deus. Mas por que eles morreram? Você pode perguntar isso. É uma pergunta pertinente. Nós todos nascemos mortos. Essa é a grande verdade e a resposta a esta pergunta. Quando nós nascemos mortos no pecado, né? No pecado original de Adão, e depois passamos a multiplicar esses pecados. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós cremos nisso pelo poder do Espírito Santo, então nós passamos da morte para a vida. Nós somos ressuscitados com o Senhor Jesus. Olha Deus, né, irmãos, que coisa maravilhosa entender a palavra de Deus, entender quanto está investido no Senhor Jesus, no poder que Ele tem para nos perdoar e também para nos salvar em todas as coisas em nossas vidas. Vamos continuar agora, vamos para o versículo 13 e o 14, essa sequência de 2 versículos. E aí diz a palavra de Deus: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, olha só o que Jesus fez, né? Nós que estávamos mortos, fomos não só ressuscitados, mas nós tínhamos uma dívida impagável. Tinha escrito, está tudo anotado lá, estava tudo anotado lá. Por que estava anotado? Porque o Senhor Jesus, quando ele foi naquela cruz e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, ele pegou o escrito das nossas dívidas, e isso quando nós cremos e o recebemos como Senhor e Salvador, né? Enquanto isso, a dívida está lá na pendura e a pessoa tem que tomar a decisão, tá? Você que não tomou a decisão, tome a sua decisão. Ele pegou o escrito da dívida dessa pessoa que diz: Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu te peço perdão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero a salvação que somente o Senhor Jesus pode me dar, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida, eu quero obedecer a palavra dele durante toda a minha existência. Quando nós confessamos isso, oramos isso,
e colocamos diante de Deus, qual é a resposta que tem? O escrito da dívida, ele é rasgado. Todo o pecado, toda a culpa, toda a acusação, não adianta, né? Se vier isso na sua mente de novo, pode dizer, não adianta, Jesus já me perdoou, isso já está no passado, isso foi lançado no mar do esquecimento. Quão distante é o Oriente do Ocidente, são os meus pecados distantes de Deus. É assim que você deve proceder e não trazer de volta aquilo que Deus já lhe perdoou, já está esquecido, né? Você já foi perdoado, você assumiu a posição. Então creia no perdão de Deus, creia na tua salvação, porque ela não vem de você, ela vem de Deus. Foi Deus que te deu. Então creia, mantenha sua fé acesa no poder do Senhor Jesus. Lembra do Tomé? Tomé queria ver para crer, e Jesus falou, bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Então é necessário que seja pela fé e somente pela fé. Então estávamos mortos em nossos pecados, o escrito da dívida era muito pesado e ele era realçado. Aqui diz aqui, é interessante, contra nós, e que constava de ordenanças. O que seriam essas ordenanças? A lei. O que a lei fazia? E faz, né? Porque tem gente aí vivendo pela lei, né, irmão? Acorda, né? Desperta. A lei, ela realça o pecado. Porque, imagine só, além dos 10 mandamentos, são 613 preceitos. E quem cai num, cai em todos. E quem é que consegue cumprir isso? É essa que é a pergunta. Então, o que a lei faz? Ela realça o pecado. Ela realça a culpa. O que Cristo faz? Ele retira, ele perdoa, ele cumpre a lei por nós e nos dá força através do Espírito Santo para que nós possamos obedecer a Deus. Essa é a grande diferença. Se nós dependermos de nós mesmos, de chegar lá e pegar a lei e falar, eu vou cumprir a lei e vou ser salvo pela lei, não vamos chegar a lugar nenhum, não vai ter salvação nenhuma, está perdido, já era, acabou. Mas se a pessoa, isso até para o judeu, irmão, se o judeu vai ter que fazer um concerto com Deus, para todos, não tem exceção, só existe um Salvador, um Messias, e é o Jesus Cristo, o Senhor. Então é necessário que nós entendamos isso. Então as pessoas ficam se colocando debaixo da ordenança, vou guardar o sábado, né? Eu não vou comer carne de porco, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo outro, e tal, e tal. Cuidado com essas coisas, né? Ah, você é judeu, cristão, você pode praticar, é uma tradição. Jesus não tira as tradições que não vão contra a palavra dele de nenhum povo, inclusive o judeu. Mas nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Quer seja judeu, quer seja gentio. E isso precisa estar entranhado dentro de nós, até para que nós possamos passar isso para as outras pessoas, somente pela fé no Senhor Jesus. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando o inimigo era vencido antigamente, havia um desfile, né? E eles eram despojados de suas armas, de parte de suas vestimentas, e eram humilhados publicamente naquele desfile diante do povo vencedor, do exército vencedor. E o que houve lá? No momento que o Senhor Jesus ele ressuscitou, em que ele vai lá, ele vai na cruz, ele vai até onde está o reino do maligno e despoja ele de todo o poder. Ele não tem mais poder sobre a igreja. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Lembra Mateus 16, 18, quando Jesus fala com Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É esse o poder que está investido naquele que crê no Senhor Jesus. O inimigo ele foi despojado do poder sobre as nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Claro que nós temos que viver na presença do Senhor. É Ele que faz isso, não somos nós, tá? Cuidado com esse negócio, né? Eu faço, eu determino, eu executo. Cuidado com esse negócio, irmãos.
nós temos que ser submissos a Deus. É Ele que faz, é Ele que determina. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós resistimos ao diabo, que diz a palavra de Deus em Tiago 4,7, ele fugirá de vós. É isso que nós precisamos entender, é incorporar ao nosso sangue, ao nosso cérebro, ao nosso espírito a palavra de Deus. Ela tem que estar incorporada em nós para que nós possamos saber como reagir e agir nas situações dessa vida. Vamos dar prosseguimento, aqui na palavra do Senhor, no versículo de número 16, vamos na sequência 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Então a própria palavra está dizendo aqui que ninguém pode nos julgar por causa de dias, por causa de festa. Vamos resumir aqui o negócio para quem entender bem direitinho? Era aquela lei cerimonial que tinha que fazer a festa, que tinha que guardar o sábado, que tinha que ser assim no culto, que tinha que ser assado. Acabou, irmãos, não tem nada disso. Não pode ter mais isso. Essa lei cerimonial ela foi completamente abolida. Mas eu sou judeu, eu não posso. Pode, como uma tradição do seu povo, como já falou aqui. Jesus não tira, não aboliu tradição de povo, não, desde que não contraria a sua palavra. Mas isso não tem efeito espiritual, isso não tem poder para a salvação, isso não é uma exigência do Senhor Jesus e do Evangelho, e o cristão tem que estar consciente disso, irmão, e não ser levado pelo vento de toda e qualquer doutrina, aceitando todas as coisas que lhe dão, buscando coisa, dando volta não sei aonde, levando coisa para casa, e 7 disso e 7 daquilo outro, irmãos. Nós não podemos, isso chama-se o quê? Magia, tentar manipular as forças espirituais através de liturgias, de cerimônias. Isso é magia, Nós precisamos o quê? Nos submeter a Deus, orar e cumprir com a sua palavra, conhecer e cumprir com a sua palavra. É isso que nós precisamos fazer. Então, cuidado com os enganos, está espalhado por aí, e vem sempre com vãs sutilezas, aquele poder de usar as palavras, aquela retórica rebuscada, que vai levando a pessoa devagarzinho, quando vê ela, já caiu lá no abismo. Cuidado, lembra de Eva lá no paraíso, o papo da serpente, foi um papo ali que levou ela a cair juntamente com o Adão. Então, temos muito cuidado com esse negócio. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Nós precisamos entender o seguinte: Deus muitas vezes ele usa um irmão, uma irmã, para trazer uma mensagem, às vezes para edificar um outro irmão, uma irmã, às vezes para edificar até uma igreja, Deus usa, isso está na Bíblia, os dons espirituais estão na Bíblia, sem problema algum. Mas cuidado com o engano, cuidado com aquela pessoa que diz que Deus está falando alguma coisa para agradar e para manipular o outro, ou mesmo pessoas que vêm e dizem, você precisa trocar o seu anjo, que o seu anjo está fraquinho, vamos colocar um anjo mais forte aí, vamos colocar o anjo pitbull, que o teu está aí, um piquinês. Irmãos, que é isso, Não existe o poder de Deus. Os anjos são ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação, mas eles trabalham não é sobre as nossas ordens, eles trabalham sobre as ordens de Deus. É Deus que envia, e eles sabem o que eles vão fazer, porque Deus já falou para eles. Então não adianta você ficar, Deus, troca esse meu anjo que ele está aqui meio fraquinho, Não tem isso. Um anjo só,
derrotou 185 mil soldados assírios, matou em uma noite só, um anjo. Eu vejo pessoas falando, Deus envia uma legião aqui, quer acabar com o universo? Qual é o negócio aí? Para que uma legião de anjos? E para que pedir a Deus, dizer para Deus o que ele tem que fazer? Ele sabe o que ele vai fazer. Só ora a Deus pela situação, só ora a Deus pela causa. Nós temos que ter sabedoria. Quando nós éramos meninos, nós agíamos como meninos. Nós não conhecíamos, nós não sabíamos. Mas a partir do momento que a palavra de Deus é aberta para nós, nós precisamos agir de acordo com a palavra. Então, cuidado com esse engano, né? com essas palavras aí, vem aqui, lá tem um anjo que todo dia vai aparecer, né? Tinha aquela questão lá do tanque, né? De Betesda, que era lá o anjo. Isso foi no passado, havia necessidade, Jesus ainda não tinha sido crucificado, então os contatos eram muito pessoais, o profeta tinha um papel muito importante a desempenhar, porque ele guiava o povo de Israel, ele trazia, inclusive a palavra deles está escrita, porque foram ali orientados por Deus com aquilo que deveriam escrever. Então isso foi no passado, toda a revelação ela já foi nos dada, e nós precisamos seguir a essa revelação que está aqui. Então, uma coisa específica, quando Deus quer falar com alguém, alguma coisa específica, para edificar a fé daquela pessoa, para que ela tenha algum cuidado em alguma área da sua vida, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa ela quer atropelar e trazer doutrinas para a igreja, quando a doutrina da igreja está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, nós que somos crentes, nós que somos salvos do Senhor Jesus, nós temos que ter essa convicção. É isso que é ter fé, é isso que é resistir, né? Muitas vezes a tentação, a luta vem dentro da própria casa do Senhor. Então nós precisamos aprender a resistir a esse mal. Versículo 19: e não reter da cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. O que é reter a cabeça? O Senhor Jesus, né? Então essas pessoas, elas saem dos ensinamentos de Cristo, porque elas não conseguiriam colocar as coisas que elas querem colocar nas pessoas, o domínio que elas querem exercer sobre as pessoas, se elas seguissem os mandamentos do Senhor Jesus. O que Jesus fala? Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva. O que essas pessoas fazem? Se servem do povo, humilham as pessoas, né? Usam e abusam de autoridade. Quando serve do Senhor, deve o quê? Estar instruindo com mansidão, deve estar levando a palavra do Senhor, deve ser uma pessoa pronta para perdoar. Entendeu? Então isso é uma diferença muito grande. Eles impõem ali os seus desejos, a sua vontade, e para isso eles precisam afastar o Senhor Jesus. E se afastou ele, quem é que supre? Quem é que faz com que o corpo seja vinculado a Deus? Que as juntas, as medulas, o espírito, a alma, todo o corpo esteja voltado para Deus, para que possa crescer. Somente o cabeça. Quem é o cabeça, irmãos? É o Senhor Jesus. O cabeça aqui é o Senhor Jesus, né? Bom de interpretar bem direitinho. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que ter isso bem definido em nossas vidas. Versículo 20, vamos fechar, né? Vamos 20 ao 23. Diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Tá? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o vulgo de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, essas regras, muitas vezes aí, que vêm, né, da vontade humana, do desejo humano de exercer poder sobre a vida do outro, não tem valor algum para fortalecer a pessoa espiritualmente. Não tem valor. O rigor ascético, né, a pessoa se abster de coisas ali que iriam satisfazer de uma forma, né, lícita, né, a sua carne, né, iriam alimentar o seu corpo e tal.
é claro que você pode, né, tirar um tempinho para o seu jejum e a sua oração, desde que seja uma decisão pessoal da pessoa com Deus. O jejum é um propósito com Deus, irmãos. Não é um propósito com mim, não é um propósito, eu vou jejuar porque eu quero uma casa nova, eu vou jejuar porque eu quero uma esposa, um marido, eu vou jejuar porque eu quero que o meu filho pare de usar qualquer tipo de droga, ou a minha filha, né, seja qual for o problema. Não, está errado. Isso não é o jejum que nós devemos fazer para Deus. O jejum a Deus é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação espiritual, e não para esses propósitos. Para isso você ora, para isso você coloca diante de Deus, você fala com Deus. Então o jejum ele tem que ter um propósito, né? Eu vou jejuar que eu estou me sentindo fraco espiritualmente, eu quero ser fortalecido espiritualmente. Agora não chegar, pessoal, a igreja toda vai jejuar 40 dias e 40 noites pelo propósito da riqueza e da prosperidade. Não, isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que Jesus ensinou para nós. Não é assim que deve ser feito essas coisas, né? Ou então nós vamos aqui orar, vamos entrar num propósito, cada um vai levar um barril de óleo para sua casa e vai despejar na casa, no quintal, para botar os capetas para correr. Se você tem fé no Senhor Jesus, você vai orar e eles vão correr, porque quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus. Então é esse tipo de coisa que nós temos que ter cuidado, que as pessoas ficam amarradas, elas ficam presas nessas coisas, tem que alguém fazer por ela, tem que alguém orar por ela, tem que tocar em alguma coisa, tem que pegar em alguma coisa, e aí ela se desvia da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho, e se desvia da verdadeira fé e do verdadeiro evangelho. Cadê o poder? Não tem poder, acabou o poder, porque o poder vem de Deus, do verdadeiro evangelho, do Senhor Jesus. Se a pessoa se desvia disso para ficar apegada nessas coisas, ela está vivendo apenas uma ilusão espiritual. Ah, mas eu conquistei muitas coisas. Tem muita gente que não crê em Deus e conquistou também. Tem muitas pessoas que têm outro tipo de fé aí, né? E conquistou também, e daí? O importante é o que nós vamos conquistar lá em cima. O importante é aquilo que nós vamos conquistar lá no alto. O importante é no dia que nós partirmos dessa terra, aonde é que nós iremos viver. É isso que é importante. É isso que a igreja precisa acordar. E para isso precisamos viver o evangelho genuíno e não se deixar dominar por esse tipo de coisa. Ele fala no final que não tem valor algum contra a sensualidade. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, as pessoas vestidas, cobertas só o olho de fora e por trás fazendo coisas aí horríveis, né, coisas que nem vale a pena mencionar aqui para o culto a Deus, né, o culto que nós estamos aqui oferecendo a Deus. E fazem mesmo, a gente sabe disso. Por quê? Porque não tem o poder de Deus, não estão arraigados no Senhor Jesus, não tem fé suficiente para vencer o pecado. É tudo capa, é tudo superficial. Então precisamos buscar essa fé dia após dia, ser dependente. Nunca diga que é autossuficiente, nunca diga, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a força, porque nós não temos. Só quem tem é Deus, só quem tem é o Senhor Jesus. Nós somos dependentes dele e nele nós devemos ficar sempre nessa dependência. Busque a Deus, mas busque com toda a sua força. Busque o Senhor Jesus com toda a sua força, busque todos os dias, a cada momento, e você vai ver a paz, a alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira vem da certeza da salvação, da certeza da eternidade, e aí a gente passa pelos problemas dessa vida, pelas adversidades, a gente passa com mais alegria, com mais paz, com mais facilidade, porque nossa esperança maior não está nessas coisas, está nesse Deus Todo-Poderoso. Que Deus ele possa fortalecer o seu coração e que você possa entender que quando nós ficamos dependendo de nós mesmos, nós ficamos mais vulneráveis ao pecado, à queda, ao afastamento de Deus. Deus fortaleça o seu coração na fé, te dê o crescimento espiritual, dê o crescimento para você ser uma coluna ali na sua casa, na sua família, uma pessoa ali de oração que está buscando
que ainda que aquele seu familiar querido não tenha ainda se convertido, não tenha ido buscar o Senhor, você mantenha a sua fé que um dia essa pessoa irá, né? A decisão pessoal é dela, mas a fé é sua, né? Então você usa a sua fé, independente do que estiver vendo. A fé não é por aquilo que nós estamos vendo, a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo ainda, é a convicção das coisas que ainda não existem. Isso é fé, isso é exercer fé. Exercer fé, como você está vendo, é muito fácil. Eu tenho fé, se eu tocar no interruptor, a luz vai acender, claro, né? Se não tiver energia na minha casa, se a lâmpada não estiver queimada, isso vai acontecer mesmo, né? Vou abrir a torneira, vai sair água. Então, isso coisas que são uma fé natural, se espera isso, mas aquilo que não se espera, aquilo que é impossível, gente, é isso aí que é fé. Aquilo que pode ser até possível para alguns, mas talvez para você hoje não seja possível, você crê que vai acontecer, você coloca no seu coração, você fala com Deus, isso é fé, e a fé ela é tratada diretamente com o autor e consumador da nossa salvação, o Senhor Jesus. É com Ele que nós devemos tratar sobre a questão da fé, da oração, da busca por uma resposta, é com Deus. Então, que Deus acalme esse coração, traga paz, traga certeza, convicção da sua salvação e também Ele venha trazer resposta naquilo que está sendo necessário na sua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento passar a palavra para o nosso irmão Luiz Fernando, né? Para que ele venha trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração, de comentários, de observações, aquilo que venha também trazer alguma informação, né, a esse coração que está participando conosco nesse dia, desse culto ao Senhor Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus, irmão Fernando, um bom dia mais uma vez, e o irmão está com a palavra. Tá aberto. Irmão Luiz, está ouvindo? Irmão Luiz está... Tá bom. Áudio. Está colhendo o áudio, né? Falhando. Luiz, tem algum problema de conexão no seu áudio? Que ele está dando uns cortes. Não, está sem isso. Vai, fala aí. Está ouvindo, pastor? Agora está. Amém. Então vamos lá, pastor. Eu queria ressaltar uma ou duas coisas, rápido. Mas a mais importante para mim está no versículo 9, que fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu acho isso muito importante. Da parte da obra de Deus, é que Jesus, depois que subiu ao céu, ele não se despojou do corpo físico que ele tinha. Então nós temos o Pai, o Espírito Santo, temos o Filho, que tem um corpo glorificado, ao qual eu entendo que semelhantemente será o nosso, só que o nosso corpo não vai conter, não é isso? Não habitará corporalmente a plenitude de Deus. E eu acho isso muito importante, porque a humilhação de Jesus foi tal que, no final das contas, ele agora tem um corpo, e nós teremos também. Então isso é muito importante. Eu imagino apenas uma divagação que nós vamos poder abraçar Jesus e agradecer pessoalmente. Se isso acontecer realmente, eu faço questão de fazer. Acho que eu vou abraçar e ficar chorando lá, né? Chorando de alegria, né? A outra coisa que eu queria trazer
Está aqui, os versículos 16 e 17. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa ou uma nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, assim, né? Porque teu amigo vai te visitar e você abre a porta do seu apartamento, aí você ouve os passos, né? Ele sai do elevador, aí conforme ele vai se aproximando da sua porta, se a sua porta for mais recuada, você começa a ver a sombra dele se projetando, né? Então, o que ele diz aqui? Que muito da lei, muito do que se falou antes, é sombra, porque realmente ia acontecer, de que aconteceu, que era Deus realmente se manifestado em sua plenitude em carne. Então, tudo que ficou dessas... Porque, como o senhor falou, né, tinha os 10 mandamentos que os laus escribas lá encheram de lei que ninguém cumpre, por pura vaidade, né? Encheram aquilo de lei e sem conseguir levar a salvação. Então, eu achei muito importante isso, que quando às vezes nós entramos em igreja, que tem a bandeira de Israel, que tem lá o candelabro, que tem lá aquela... Tudo isso é sombra, tudo isso já passou. A adoração a Deus é feita em espírito e em verdade, com um coração circuncidado por Cristo. É isso que nós temos que entender. Essa, como diz aí, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como está no 21, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Acabou, não tem, não, tem que bater na madeira 3 vezes, não pode passar debaixo das casas, acabou. Deus se manifestou aos homens em Cristo, e Ele não falou para a gente, não pode isso, não, cuidado, se afasta, não, Ele não falou isso. Então, é isso que nós temos que enxergar de cima, essa situação. Então, era isso que eu tinha a falar, e agradecer a Deus pela sua vida, pedir a Deus que abençoe, que aprove a Ele que considerasse nessa terra, abençoe o seu ministério, e a sua família também, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus aí. Importante essa parte que o irmão Luiz trouxe aí, né? Do corpo de Cristo, né? Cristo, ele tem corpo. Nosso Deus aí, Filho, né? Ele se manifesta corporalmente e realmente nós poderemos ali dar um abraço, né? Ele falar, vinde, bendito meu Pai, a ceia preparada desde o início dos tempos, a gente vai poder ali dar um abraço ao Senhor Jesus. Ele tem a parte física, né? Isso que é importante, ele se manifesta de uma parte física, né? Claro que ele não tem limitações como nós aqui com esse corpo corputivo. E o interessante que o irmão Luiz também relação a questão nós teremos um corpo como o dele, né? Nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, um corpo glorioso, e isso sem doença, né? Sem envelhecimento, sem nada. Eu só vou fazer uma parte sobre o choro, né, irmãos? O irmão pode chorar à vontade, só não vai ter lágrima, né? Diz que lá não vai ter lágrima. Glória a Deus, né? Vamos então fazer É isso aí, pastor. Glória a Deus. Vamos fazer a ministração da ceia do Senhor. Esse é o momento que nós vamos nos preparar, né? Para poder fazer essa ordenança que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Uma ordenança que é para lembrar o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, até que Ele volte, né? Então, assim, é uma promessa até que Ele volte. Então, é um momento solene, é um momento de muita reverência, mas também um momento de alegria. Alegria pelo cumprimento das promessas do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então, participamos da ceia sabendo que é um ato simbólico, mas que através desse ato simbólico nós realmente somos fortalecidos espiritualmente. Então, nesse momento, eu quero só compartilhar aqui esse texto da Santa Ceia,
que está em 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre essa ministração da ceia, né? O que eu recebi do Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? Então, ele vai falando sobre essa questão de como ele é para ser ministrada a Santa Ceia, né? Mas por qual razões? Porque todas as vezes que comeres pão, no versículo 26, e bebeis o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, eu vou explicar daqui a pouco, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Então, se a pessoa ela tem alguma raiz de amargura, né? Ela está com raiva de alguém, ou ela não perdoou a pessoa, né? Ou mesmo ela tinha que pedir perdão por alguma coisa que ela fez, né? E não fez. Então, examine-se agora. A gente vai fazer a oração, a gente vai fazer o autoexame, né? Nessa oração, cada um vai fazer o seu autoexame. E aí peça perdão a Deus. Se conserte e participe. Porque às vezes a pessoa diz assim: eu não vou participar da Santa Ceia. Mas é uma pessoa que sabe, que discerne, que é batizado, que tem uma congregação, né? Os irmãos que participam da Santa Ceia. A pessoa não participa da Santa Ceia e diz assim: não, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu estou com uma mágoa no meu coração, ou porque eu fiz aquilo outro, e eu não posso participar. Legal. Se Jesus voltar agora, você também não vai para o céu por causa disso aí? Ou se você partir agora? A vida, né, é uma surpresa. Você não vai para o céu por causa disso aí também? É essa a sua decisão? Seria a Santa Ceia mais importante de que ir para o céu? Por isso que, mano, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice e participe da Santa Ceia. Então, depois da oração, nós vamos participar da Santa Ceia. Somente aqueles que ainda não são batizados, claro, que não discernem o corpo do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, que ainda não estão lembrados da igreja, e vão participar apenas da oração, né? E como já foi falado no início, serão abençoados da mesma forma pela fé. Então, tudo é pela fé e pela obediência. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos fazer a oração agora, vamos falar com o Senhor, nosso Deus, nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento juntar minha fé com a fé desta pessoa que está orando comigo. Eu não sei o que ela está colocando diante do Senhor nesta hora. Eu não sei, meu Deus, o que tem atormentado seu coração, o que tem causado a tristeza, o que tem causado a mágoa, o ressentimento, o que ela precisa consertar, o que ela precisa confessar ao Senhor agora, o que ela precisa pedir o perdão agora. Mas eu te peço, a cada um destes que estão orando, receba, meu Deus, essa oração. Perdoa-se em nome do Senhor Jesus. Purifique esse coração para que esta pessoa ela possa participar devidamente da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Todos possamos hoje participar com alegria, com reverência, meu Deus, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então recebe essa oração agora, meu Deus. Recebe esse pedido de perdão agora. Recebe, meu Deus, esse pedido de fortalecimento, esse renovo, em nome do Senhor Jesus, que esse coração está colocando diante do Teu altar. Que tudo isso seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Apresenta a Deus agora os elementos que você separou para essa Santa Ceia, o pão e o suco de uva,
para que Deus consagre esses elementos agora, para que nós possamos participar da Santa Ceia. Senhor, meu Deus, aqui estão o pão e o suco de uva. Aqui e nos lugares em que os teus filhos e as tuas filhas estão participando da Santa Ceia. Meu Deus, abençoa os elementos desta Santa Ceia. Nós consagramos a Ti esse pão, nós consagramos a Ti esse suco de uva, para que, meu Deus, seja feito esse memorial, essa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou até que Ele volte, e que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, vamos agora pegar o pão. Receba aqui o corpo de Cristo. Receba aí o corpo de Cristo em nome de Senhor Jesus. Apresente aí a Deus o corpo de Cristo. Senhor, este pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus. O corpo que foi ferido, machucado, maltratado até a morte de cruz pelos nossos pecados, mas também o corpo que ressuscitou e nos ordenou que fizéssemos isso até que Ele volte. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos a obra de Deus, nós reconhecemos a obra do Senhor Jesus, nós reconhecemos o batismo que foi feito naquela cruz, o batismo do qual agora nós somos participantes através dessa nova vida e a esperança da eternidade em Cristo Jesus. Então é pela essa fé, é por essa fé que nesse momento nós vamos participar do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe agora do corpo do Senhor Jesus, coma do pão. Aleluia, Senhor, glórias ao Senhor Jesus. Receba agora o sangue do Senhor Jesus. Segure agora na sua mão, segura só agora, tá? O cálice contendo o suco de uva. Vamos apresentar a Deus aqui. Senhor, aqui está o cálice contendo o suco de uva. O cálice que representa o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado por nós, o sangue que perdoa os nossos pecados, que rasgou o escrito da dívida que era contra nós, que nos libertou das ordenanças que nós éramos incapazes de cumprir e que apontava as nossas culpas e os nossos pecados. Através desse sangue, nós fomos regenerados, santificados, justificados, salvos, reconciliados com Deus. Aleluia. Glórias a Ti por toda a eternidade. E o Senhor nos ordenou que também participássemos do sangue do Senhor Jesus, através desse símbolo, através desse memorial, até que Ele retorne, até que Ele volte, até que Ele venha. Então agora, participe do sangue do Senhor Jesus, beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glórias ao Santo de Israel. Aqui estamos nós, mais uma vez, cumprindo, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, esta ordenança, esta santa ceia, que é motivo de muita alegria, neste momento solene e de muita reverência, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o
teu Espírito seja derramado sobre todos aqueles que participaram desta Santa Ceia e também aqueles que participaram deste culto, que recebam a tua unção, que recebam o teu Espírito Santo, que recebam o renovo que somente o Senhor pode nos dar, Pai. Fortalece espiritualmente, renova a fé, cura, Pai, o espírito, a alma, o corpo, todo este ser, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Nós vamos então fazer mais um louvor ao nosso Deus agora, ao hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora, nesse momento, convidar a todos que estão aí participando do culto a orar. E você, nesse momento, vai fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, sua família. Lembre-se de sempre priorizar as coisas espirituais, mas coloque tudo diante de Deus. As coisas pequenas e as coisas grandes. Tudo deve ser colocado diante de Deus. Até aquilo que você acha que é muito fácil de fazer, que vai dar certo e tal, coloca diante de Deus que vai dar certo sim. Né? Com Deus tudo vai dar certo. E até aquilo que você acha que não vai conseguir fazer, coloca diante de Deus. E Deus é aquele que nos surpreende. Coloca diante de Deus. Fala com Ele, mas fala do coração. Fala com fé, em nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz, ele vai fazer a oração. Ele vai fazer uma intercessão geral, como sempre ele faz, e você vai colocar também a sua oração
nós vamos estar em concordância com a oração de todos os irmãos e as irmãs, que todos que vão estar orando conosco hoje, né? Nós vamos estar em concordância. Então, não esquece de colocar tudo aquilo que você está precisando aí de uma resposta de Deus na sua vida, né? Coloque diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Bom, Luiz, então, o irmão está com a palavra e a oração no nome do Senhor Jesus. Sim? Amém, pastor? É porque o senhor ficou sem sinal, aí eu não sabia. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Graças a Deus, estamos aqui. Queremos colocar nas Tuas mãos, meu Pai, todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, tudo que tem erroneamente nos deixado intranquilos, em nome de Jesus. Senhor, todos nós agora, cada um, estamos colocando diante de Ti. E seja o Senhor a nos trazer resposta, nós te pedimos em nome de Jesus. Seja o Senhor, meu Deus, a nos responder. Seja o Senhor a nos dar paciência, porque nem tudo, né, às vezes é certo, ou às vezes demanda tempo, ou mesmo nós estamos impedindo que a bênção venha. Então, em nome de Jesus, meu Deus, vai lançando por terra todo impedimento. O Senhor vai trabalhando em nossos corações para que possamos até pedir melhor. Senhor, em nome de Jesus, só temos a Ti nessa terra, porque o Senhor é o único que pode fazer essas coisas. Da mesma forma como existiu Babilônia, existiu todos aqueles outros impérios, e todos esses outros impérios foram desmanchados com aquela pedra que caiu, que foi jogada contra aquela imagem. Então, só o cristão, só o cristianismo, só a tua igreja é vitoriosa, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, aumenta a nossa consciência cristã, nos ajuda a continuarmos firmes como peregrinos em terras distantes. Abençoa a nós, as nossas famílias, nos conceda saúde, nos prospere segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que possamos, ao final dos nossos dias nesta terra, recebermos e que possamos receber a coroa da nossa salvação. Pai, eu também quero pedir que o Senhor guarde o Brasil e separe de todo mal, que o Senhor não permita que venhamos a perder as nossas liberdades de expressão e de confissão de fé. Não permita que o Brasil venha a cair numa situação de falência econômica e financeira. O caos econômico, o caos financeiro, o caos social, o caos jurídico e o caos da moralidade. Em nome de Jesus, estamos firmes aqui, confiando em Ti, porque o Senhor é o único Deus, e o Senhor pode mudar todas as coisas segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão levar a Cristo a palavra de Deus, a Sua palavra, nos presídios, nos hospitais, e os missionários que levam a Tua palavra a outros países, correndo o risco de perder a própria vida. Abençoa essas pessoas. Abençoa-nos todos, continue cuidando de nós. Toma-nos pela nossa mão direita, mesmo quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para estar conosco aqui no próximo domingo, por volta das 8h30 da manhã. Vocês estão convidados a estar cultuando a Deus conosco aqui, tá? E agora nós vamos orar, né? Agradecendo a Deus aí por mais uma oportunidade
de poder ministrar um culto a Ele e pedindo a Ele que nos conceda, é claro, uma semana abençoada, debaixo da sua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, eu peço aos irmãos, irmãs, a todos, que curvem suas cabeças, levem pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos hoje de ministrar o culto ao Senhor. Todos nós estivemos aqui com este mesmo propósito, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor são para o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Obrigado também por podermos participar da ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai, que nós possamos ser sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu concordo com a oração que o nosso irmão Luiz fez agora, com todos os propósitos que ele colocou diante do trono da tua graça, como também de cada irmão, cada irmã, cada vida que orou o Senhor neste momento e colocou também seus propósitos, as suas orações. Seja o Senhor trazendo a cada uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, Senhor, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um pedido especial pela família do meu irmão Adams, que partiu na semana passada, pela Cristina, a mãe das suas filhas, a Cristiana, a Sibeli. Que o Senhor abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja cuidando aí das suas necessidades. Também pedir pela saúde da nossa irmã Tereza, que o Senhor vai dando saúde a ela, fortalecendo ela cada dia mais, para que ela possa ter qualidade de vida, para que ela possa ter alegria. O Senhor vai cuidando das suas necessidades em nome do Senhor Jesus e de todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão precisando aí de um tratamento, uma pessoa que está precisando de uma cura e até de um milagre. Que seja o Senhor atendendo, meu Deus, a estas orações e trazendo uma resposta a cada um em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Conceda a esta pessoa que está orando comigo, a sua casa, a sua família, todos que estão ligados a ela, um final de domingo muito abençoado na tua presença, também uma semana repleta de bênção, que ela e todos os seus estejam completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus, e que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem no nome do Senhor Jesus. E que ao término desse culto, o Senhor leve cada um aos seus destinos em segurança, livre de todos os males, e que esta bênção, meu Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos então receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glória ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo, juntamente com a sua família, uma semana de paz, uma semana de alegria, debaixo da proteção de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.